A poeira branda, o canto cadenciado e a marcha amorosa anunciam a passagem de um grande responsável pelo desenvolvimento rural do Brasil, o carro de boi. Paineira velha, com suas casas de João de Barro, ali foi guardado um velho carro de boi. Cansado e ruído pelos anos, vivia à sombra da paineira, protegido do sereno da noite e do sol do dia. A paineira, com seu tronco e galho cheio de espinho, nunca os deixou sozinho, porque gostava de lhe namorar. Com suas flores belas, o velho carro cantava baixinho para ela, mesmo sem sair do lugar. Além do João de Barro, tinha ainda pinta-cerco e canário que enfeitava mais o lugar. Durante o dia, eles cantavam para o velho carro ouvir. À noite, era ele que cantava para os passarinhos dormir. Com o passar dos anos, o velho carro foi se acabando e ficou tudo em nada. A paineira triste e magoada já não floria mais, por sentir farta de quem tanto amava. E assim o tempo se foi, e a velha paineira acabou sem nada, como o velho carro de boi. O carro de boi é um veículo rústico, pesado, mas foi um dos primeiros veículos de transporte usado no país. Numa época em que não havia caminhões, máquinas agrícolas ou tratores, toda a propriedade rural tinha um carro de boi, sendo uma das mais eficazes ferramentas de trabalho. Mas naquele tempo aqui não tinha quase caminhão, o transporte era feito quase tudo no carro de boi. A gente trabalhava o ano inteirinho, puxando lenha. Porque era a única condição que tinha, né? Era o único meio de transporte que tinha naquela época, era o carro de boi. O que o caminhão faz hoje, naquele tempo era o carro de boi. Essas fazendas tinham que ser 40, 60 boi para tocar o serviço tudo a peso de boi. O carro de boi é um negócio que foi um transporte da cultura. Era para carregar o feijão, o milho, o arroz, enfim, era de tudo, né? Arar a terra, tudo isso era feito no pescoço do boi. Trazido pelos portugueses, provavelmente na época da fundação dos grandes engenhos de açúcar e café, o carro de boi brasileiro segue o modelo europeu e quase não sofreu alterações, a não ser algumas adaptações regionais. O carro paulista é diferente, não, é muito diferente. A mesa do carro paulista é emendada na horta aqui assim, onde ela faz a horta, é emendada. O mineiro é um pau só, ele pega um pau torto, ele parte ele no meio e já faz os dois. Não tem emenda, né? A roda do carro mineiro é diferente também. Aquela, a gente fala oca, né? Que tem aqueles dois buracos, é diferente do paulista. O paulista ele faz ela chata como do mineiro redonda. Ainda no início do século XX, esse era um meio de transporte muito utilizado na área rural. Em 1950, o recenseamento mostrou que o Brasil possuía 307 mil carros de bois. Naquela época pegava os armazéns, fazia carreto com ele, não tinha como caminhão funcionar na área, na estrada aqui. Então ele tinha os dias certos, por exemplo, era quarta-feira um armazém, era quinta-feira outro armazém. Naquela época vivia do carro de boi, né? Tinha muito serviço, não existia estrada para veículo, né? Então as estradas eram péssima na época, né? Daí era só o carro de boi mesmo que funcionava, onde tinha serviço, o povo vivia disso aí. Para ele, não há solo ruim. Pode ser arenoso, lamacento ou pedregoso. O relevo não é obstáculo. É porque a fazenda, quando vê um carro de boi, não é fazenda. Porque o trator não anda para qualquer lugar. E o carro de boi anda. Chegou num certo lugar lá, o trator não ia mais, porque vale, brejo, lugar ruim mesmo. A estrada ele mesmo a faz, transpondo qualquer dificuldade natural. Você passa a primeira vez vazio, que ele descobre que não tem perigo de fundar também, né? Vazio, você passa vazio umas 2 vezes, vai e volta vazio. Aí você já forma a rua para ele, que ele viu que é rua. Aí a próxima você já vai colocando uma carga. Aí ele vai aprendendo que ele chega ali e ele volta. Opa, aqui dá para mim passar, já passei. Não existia estrada, né? A gente para ir para a cidade, essa estrada que vocês estão passando hoje aqui, isso não faz 60 anos, menos, o mais perto um pouco, a gente não andava pela estrada, sabe? Andava pelos pastos, pelo campo. O que varia é a força de tração.
Pode ter uma, duas ou várias juntas de bois. As juntas são sempre formadas por dois bois unidos pela canga. Em linhas gerais, é composto por duas peças principais, a mesa e o conjunto roda-eixo. Naquela época era tudo isso mesmo, era 8, 10 boi, algum com 12. Meu pai gostava de 12 boi. Era carro para 80 balai de milho, que é o sistema nosso lá, que trabalhava com 8 boi, 8, 10 boi. A função de carreiro foi sendo passada por gerações. Pais e filhos foram aprendendo juntos a lidar com o boi, um animal relativamente dócil e de doma fácil. Meu pai tinha carro, já saía com ele para aqui, para ali, trabalhando, né? Depois ele largou de trabalhar. Aí que tinha camarada, saía, pegava boi, eu já estava em cima do carro, já ia embora ajudar e aí foi a vida quase que inteira. Meu avô foi carreiro, meu pai carreiro, eu carreiro, meus irmãos carreiro. Um carro de boi disso aí foi do meu pai, esse carro de boi. Enfim, foi uma missão para ele e para nós foi ainda mais, porque ele deixou lembrança, deixou coisas saudosas, né? Enfim. A gente ia, né? Sempre fim de semana a gente levava mantimento na cidade. Meu pai levava, né? As coisas para vender para a feira lá. Eu ia junto com ele, era o candeeiro dele. Na medida em que o animal se acostuma com seu carreiro, ele o atende a um simples chamado. Ele subia com o carro de boi para ir pegar a lenha. Meus bois estavam tão acostumados, a pia de lenha está aqui. Eu falava com eles entravam e ia na pia de lenha. Aqui ele parava na pia de lenha para ver para onde eu queria que eles entrassem. Se era por lá da pia ou se era por cá. O carreiro segue junto ao animal, munido por sua vara de guia, indicando o caminho. Os bois da primeira junta geralmente são os mais experientes. Os de trás devem ser igualmente fortes, pois eles seguram o carro na descida. O da frente é mais forte, mas ele tem que ser mais obediente, ele tem que saber mais trabalhar do que o de trás. Mas a matéria de fazer força, na hora de fazer força os quatro faz igual. No campo, o carro de boi teve como principal função transportar as cargas pesadas até a sede do centro agrícola. O boi, a parte mais pesada é com o boi. Geralmente o carro comum, o peso dele sempre é 1.200 quilos. Do campo para a cidade, traziam os produtos para serem comercializados. Chegava no mercado, tinha o bairro da Piedade, esse bairro todinho. Chegava às 2 horas da madrugada, tudo com carro de boi. Punha 10, 12 caixas de rapadura em cima do carro e chegava no mercado. Cada um tinha a sua freguesia, né? Minha tia Juraci, que tinha fazenda perto da rodovia, que levava o leite para transportado, para os caminhões pegarem. Tinha uns portugueses que compraram madeira, tiravam o dormento para a estrada de ferro e nós trabalhávamos o ano inteirinho puxando dormento para a estrada de ferro. Mas também serviram para transportar pessoas. Eu ia fazer carreta, saía com um bando de criançada a mim no carro, né? Aí teve dia depois de disparar com o carro, e andei perdendo fio para a estrada tudo. O que eu fazia o primeiro ano de ginásio, eu vinha de carro de boi, pegava carona dos carreiros, que eu saía da roça com meu irmão a pé e a gente pegava carona deles. Já o carreiro teve uma influência muito grande no nosso folclore. As viagens muitas vezes eram longas e difíceis. Ótima oportunidade para o surgimento de variados causos e toadas sertanejas. Levantei a tampa, voltei ao passado, o meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço bom de couro cru. Me vim no arreio do meu alambrado. Mas a vida do carro de boi está no seu canto. Ele não canta por acaso, canta por precisão. O carro cantador é todo feito de madeira com eixo móvel que gira junto com as rodas. O atrito relacionado ao peso da carga é que faz o carro cantar. Esse é considerado o tradicional carro de boi. Não. Porque o carro de boi, o carro para ele cantar, ele não pode. Porque ali põe o eixo onde põe ele na roda, ele não pode ter forga ali, ele tem que ser muito justo. O carro de boi, ó,
Ele canta, agora na realidade ele só canta se estiver carregado, com um peso em cima dele. Agora o meu carro era aquele cantador. Os carros com roda raiada não cantam, não pela roda em si, mas pelo seu eixo que é fixo e quase sempre de ferro. Essa foi uma modernização que os paulistas agregaram ao carro para deixá-lo mais leve. Os mais conservadores os chamam de carroção. Porque o carro de 8 pau é mais pesado. Ele, para trabalhar com ele, tem que trabalhar com mais boi. O carroção se trabalha com 2 bois só. Ainda hoje, em Caçapava, muitos carreiros preferem o carro de boi ao trator. Seja pelo fator econômico, seja pela facilidade do manejo, sejam pelas lembranças de uma época a que ele remete. É útil, é barato. Porque, sei lá, a parte econômica, entende? Porque eu falei para vocês, um trator, é muito caro, sei lá, manejo, para manter ele. Os boizinhos eu vou curtindo, e é o que eu gosto, né? Eu gosto mais do carro de boi do que do trator. Se for para mim mexer, eu prefiro mexer com o carro de boi do que um trator. Em Caçapava, no fim do século XIX, uma família de imigrantes italianos fundou uma carpintaria e se especializou na fabricação de carros de bois. É a família Tosetto. Pedro Tosetto ensinou o ofício para o seu filho Basílio, que ensinou aos seus filhos João, Roberto e Alberto. Isso aí vem vindo já, né? De pai, de avô para pai para filho. A fabricação do carro de boi exige habilidade, força e muita experiência. Seu João passou sua vida toda na oficina e ainda hoje trabalha lá. Ele guarda todas as medidas na memória e explica que a parte mais complicada da fabricação é a roda. Tudo na cabeça. Medida, tudo na cabeça, né? Mais demorado é roda, ferragem, entende? A maciça era feita o mião, entende? Até é furado o mião todinho. E passava na plena linha, acertava ali, deixava 5 centímetros aqui assim. Né? E acertava aqui espontado também para chegar aqui nos 5 centímetros também. E ficava o meio, 10 centímetros de largura. Depois vinha a cambota. E furava a cambota também, mesma coisa. Aí marca com o Sinter, que tem Sinter, que tem o nome, é um compasso grande, né? Então marcava direitinho para cortar. Só que na hora de cortar, aqui, se a roda é 1 metro, entende? Aqui dá 1,1 m. Porque aqui de topo não queima. E aqui queima. Então a queimadura que dava aqui, quando ela esfriava, você podia pôr o Sinter que estava certinho, que estava aqui e daqui também. A roda, você pegava a chapa vinha com 6 metros de comprimento, né? Que compra a chapa com 6 metros de comprimento. Daí você dá um ponto aqui nela, vem rodando a roda, até esse ponto que saiu aqui, chegava aqui. Você marcava, você dava 1,5 centímetro a menos, e cortava. Antes media a roda, depois media a chapa. Na medida, você dava 3 centímetros menor do que a roda. Daí põe no fogo. Fazia um braseiro aí que saia carvão como dá você, viu? E hora de fogo a chapa ficava vermelhinha. Entende? Só que tem que pegar depressa, pegar outro, senão se tirar uma, desmancha a lenha, a outra é pegar e esfriar, né? A fumaça que você não chegava onde está batendo, aquela fumaça que saía, até afirmar a chapa. Afirmar a chapa, você punha um tanque que tinha ali. Punha um tanque cheio d'água, ela esfriava. Conforme esfriando, ela ia estralando. Que é o aperto que a chapa está chegando no lugar dela. Então a folguinha que tinha na roda encostava tudo. Mas igual ao Tosetto não era. Porque ele era caprichoso, né? E outra gente já conhecia o serviço dele. As partes principais do carro, cabeçalho, que vai aqui, comprido. Depois vem outra aqui, tá?
Depois vem outra aqui. Então essas duas que vem aqui é cheda. É a cheda. Entende? Depois tem as pontas de volta, que é essa aqui. Que faz a coisa do carro. Essa aqui. Depois tem o arranca-vem. E vai aqui. Entende? E depois disso aí tudo pronto, daí a reia. Né? Que é uma aqui, ela é espontada. Então uma espontada para cá, outra espontada para cá, outra espontada para cá. 3 na mesa e 2 na volta aqui. Tudo na marreta, né? Tá na marreta. E depois tudo pronto para uma cavilha. Furava, punha a cavilha. Para ela não mexer no lugar. Né? E quando era carro para eixo de ferro, daí tinha que fazer o taco, que segurava embaixo aqui, um taco, que segurava a coisa. Né? E quando era o eixo de madeira, é cocão. É 2 cocão que vinha aqui assim, na cheda, tem que segurar lá, travado atrás, como você vai ver no desenho, tem o pino travando, né, para não cair. Cambota na roda raiada. Foi Tozeto que fez esse carro. Ele tem 60 anos. Amanhecia, dormia pensando no que vai fazer o dia amanhã. O carro de boi. Em Caçapava, o carro de boi não marcou presença apenas na zona rural. Em 1925, chegou na cidade o Padre Monteiro, com a missão de reformar a igreja matriz. O desfile de carro de boi teve início na década de 30, ele era realizado pelo padre José Benedito Alves Monteiro, então vigário da paróquia. Ele realizava esses desfiles e depois, após o desfile, era realizado um leilão na Praça da Matriz e a renda desse leilão, com a venda dos produtos leiloados trazidos nos carros de boi, arroz, feijão, lenha, e doado pelos fazendeiros. O produto da venda do leilão era, então, aplicado na reforma da matriz de São João Batista e para atender também as obras assistenciais da igreja. Porque eu morava na roça e a gente vinha, tinha os desfiles dos carros de boi que vinham carregados de milho, de cana, de esterco, que naquela época usava esterco, lenha para vender nas padarias, que aí era leiloado e aí vendia na cidade mesmo, naquela época. Era tradição nossa, daqui ia um punhado de carro de boi, nós fazíamos assim lá, só que eu era criança, ia acompanhando ele, entende? A procissão lá da carro de boi com o Padre Monteiro, justamente. Meu pai era muito católico, né? Como de fato a família toda ainda é. Então ele sempre participou daquela época, era a matriz de São João Batista, né? Então ele era muito querido lá. Sempre dirigiu alguma parte na igreja. O desfile tornou-se tradição em Caçapava. E para reviver a história da cidade, há alguns anos o desfile tem sido novamente realizado. Ainda hoje, muitos carreiros enfeitam seus carros e vêm à cidade, homenageando São João e refazendo o percurso que seus pais e avós um dia fizeram. O Viva a Vida resolveu resgatar essa tradição porque seria uma volta ao passado, uma volta às raízes, não só em homenagem ao Padre Monteiro, mas também seria também assim, uma revitalização de uma tradição tão bonita existente na nossa cidade, né? Até hoje nós ainda tentamos manter um pouco aquela festa de São João Batista. Enfim, é coisa antiga que está no sangue da gente. Na festa junina, eu era noiva. E cada casamento, cada São João era um vestido. E todos